Olha, galera, a bola na rede tá no ar, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. Tô aqui com o Juarez. Será que eu mostro ele? Não mostro? Mostro. Ah, mostramos o Juarez Soares. Ele tá aí sorrindo. Mas o Corinthians não tá sorrindo muito, não. Foi até Salvador e não conseguiu vencer o Vitória, gente. Dá uma olhada. O Vitória saiu na frente, né? O Eric tocou pro Rainer, que arriscou e venceu o Cássio 1-0. Aos 30 minutos, o Alvinegro conseguiu o gol de empate. E que golaço do Jadson, é? O Corinthians virou com o Ralf, mas a arbitragem assinalou impedimento do Henrique. Danilo Avelar, por muito pouco, não fez o segundo do Timão. Na segunda etapa, Danilo Avelar arriscou de novo, mas a bola foi para fora. Aqui, Arouca pediu pênalti a ser derrubado na área. Será que foi mesmo? O Vitória quase balançou a rede nesse chute do Fabiano. A bola desviou no Henrique e quase enganou o Cássio. Só que aos 45, o Arauz meteu um bolão pro Roger, que só tirou do Ronaldo, 2-1. Aí você pensa, alívio, vitória garantida. Que nada. Aos 47, o Neilton aproveitou a sobra e soltou um foguete para deixar tudo igual. 2-2 e fim de papo. Como foi hoje a nossa retomada, a gente queria muito a vitória, né, principalmente por esse peso emocional de uma eliminação. E agora nós temos um jogo em casa, né? Um jogo em casa para a gente voltar a nossa retomada a vencer e a gente terminar de maneira digna e o mais alto possível dentro da tabela. É, o Corinthians está perigando, viu, de cair no Campeonato Brasileiro. A gente separou alguns lances para que você de casa veja, o Juarez também. Primeiro, gol anulado, né? Teve um gol do Ralf que o árbitro anulou. Vamos soltar em tela cheia, o Luiz Maceda vai soltar pra gente, para vocês de casa poderem ver também com um pouco mais de tranquilidade. Olha aí, Juarez Soares, gol anulado. Segundo o árbitro, o Henrique estava impedido na hora do cruzamento. Foi bem anulado, na sua opinião? Foi, estava um pouquinho à frente e o Bandeirinha marcou, né? É, né? Realmente o Henrique estava, questão de centímetro, como sempre acontece, né? É. Mas estava em posição irregular. E agora teve também um outro lance, né? Que o Vitória acabou pedindo pênalti. A gente vai soltar em tela cheia aí para ver se foi ou não, em cima do Arouca. Pode soltar para a gente ver, olha lá. Vamos ver, olha lá, o cruzamento. E aí o Arouca garantiu que foi derrubado dentro da área. Eu achei que teve um choque mesmo, hein, Juarez Soares? O que você achou, hein? Você achou que não foi nada, é? Eu achei que não foi nada. Não? Você não marcaria? Não, não marcaria não, porque ali houve trombada dos dois lados. Caiu o jogador do Corinthians, caiu o jogador do Vitória. Se fosse por jogador caído, só do Corinthians caíram dois lá. É, isso é verdade. Olha, gente, a equipe do Corinthians acabou não conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro e está numa crise danada porque também perdeu a final da Copa do Brasil. O Andrés com muitas promessas, mas nada está acontecendo e o time está perigando de cair, veja. O ano nem acabou e o presidente André Sanches já mandou recado para a torcida. Venho aqui em nome da comissão técnica, em nome dos jogadores, em nome da diretoria, principalmente no meu, pedir desculpa para a torcida. É que depois de conquistar o título do Paulistão, o time simplesmente despencou. Perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro dentro da Arena Corinthians. Com o empate diante do Vitória, a equipe soma 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Os alvinegros estão na parte de baixo da tabela e apenas 5 pontos da zona do rebaixamento. O baixo rendimento da equipe coloca na corda bamba um treinador que acabou de chegar. Jair Ventura virou o pior técnico do Corinthians dos últimos 12 anos. De 11 partidas, só ganhou 2, empatou 4 e perdeu 5, aproveitamento de 30%. A campanha é pior do que o do tão criticado antecessor Osmar Loz, que deixou o comando com 46,6% de aproveitamento. Mesmo assim, ele não tem medo de perder o emprego. Você tem que estar preparado para tudo, né? E eu estou preparado para tudo. Pior é que, além das constantes trocas de técnico, a diretoria também vendeu boa parte do elenco. Rodriguinho foi para o futebol árabe, Michael para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Balbuena para o West Ham da Inglaterra, Sid Clay para o Dinamo de Kiev e Casim para o México. Com certeza eu assumo totalmente a culpa.
Perdemos 4, 5 jogadores realmente importantes. Isso todo ano vai acontecer isso. Já aconteceu nos outros anos anteriores e vai acontecer. O outro time perde, infelizmente, o dólar a R$4, não tem como segurar o jogador. Mesmo com toda a explicação do Cartola, quem permaneceu ficou arrasado. Eu não queria perder nenhum jogador que eu trabalhei junto, que todos os jogadores que eu trabalhei foram embora, são jogadores que são vitoriosos, são jogadores que agregaram, assim como os que foram embora depois. Pior é que as peças de reposição não deram conta do recado. Roger mais errou do que marcou gols. E o atacante Jonathan Jesus vem sofrendo críticas pelo péssimo futebol. Não vamos render agora, eu sei que está havendo muitas críticas, é normal. Para piorar um clima que já é ruim, o goleiro também não gostou nada das declarações do empresário de Pedrinho. O Will Dantas postou nas redes sociais que o meia iria sair do clube depois do gol anulado contra o Cruzeiro. Primeiro que as coisas se resolvem aqui, né? Eu acho que não se resolvem falando fora. Eu vejo também muitos empresários e de muitos jogadores aí sendo negativo para o jogador. Eu acho que a gente tem um presidente aí que nunca se segurou e já falou várias vezes que quem não estiver contente, eu acho que tem que seguir, mas... Agora, para dar a volta por cima, a diretoria fez promessa para a torcida. Nós vamos buscar e com certeza o torcedor pode ficar tranquilo que vamos ter time forte ano que vem. Um dos alvos é Diego Tardelli, que pode deixar o futebol chinês esse ano. Mas uma coisa pode interromper as negociações, é o alto salário do atleta. O problema é achar o jogador. Vocês não querem que eu vou lá e pague 10, 15, 20 milhões de euros num jogador porque vai vir a conta num dia. Não dá para se pagar hoje 600, 700, 800 mil reais para um jogador. Ou a gente tem consciência disso, que o Brasil tem que um limite abaixo no financeiro, ou nós vamos fazer loucura. Enquanto os medalhões não vêm, a diretoria anunciou a contratação de mais um jogador desconhecido da torcida, o atacante André Luiz, artilheiro da Ponte Preta com 10 gols marcados. Pelo visto a história deste ano está se repetindo, com jogadores desconhecidos chegando e muitas promessas. Situação bem complicada. Primeiro, Jair Ventura tem um dos piores retrospectos de técnicos no Corinthians, o pior técnico dos últimos 12 anos. Ele tem que continuar ou não dá mais pro Jair? Não, eu acho que agora não é hora de mudar o Jair, porque faltam 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O time está a 5 pontos para chegar na zona do rebaixamento. Acho que o Corinthians não cai. Não cai? Não cai. O Corinthians tem elenco que não é brilhante, não está jogando um grande futebol, mas tem elenco suficiente para se aguentar na Série A. Depois, quando terminar o campeonato, aí vai buscar o dinheiro, como sempre foi. O Corinthians sempre foi assim, para buscar novas contratações. Por enquanto, é tentar não cair, né? E para isso eu acho que tem time. Dá para se segurar. Agora, é o seguinte, a culpa é da diretoria, porque o André Sanches falou, né? A culpa é da diretoria. É mesmo, a diretoria é o grande responsável pelo que o Corinthians está apresentando esse ano, Juarez? É responsável, porque sempre foi o Andrés que está mandando lá nos últimos 10 anos. Enquanto ele era o presidente, ele mandava porque era o presidente. Depois ele elegeu, ele falou, sou capaz de eleger até um poste aqui. Aí elegeu um poste lá, um delegado. Depois elegeu o Roberto da Nova. Quer dizer, sempre ele mandando. Existia o presidente, mas o grande eleitor, quem dava as ordens e mandava no Corinthians é ele. Agora ele ganhou a eleição, assumiu de novo. Só que pegou o Corinthians numa situação de penúria. Mas está sendo incompetente? O André está sendo incompetente? Ele está administrando um estádio de penúria. O Corinthians não tem dinheiro. Né? Falta dinheiro, às vezes, até no fim do mês para honrar a folha de pagamento. E com relação ao Pedrinho, eu queria também que você falasse para a gente terminar esse assunto do Corinthians. O empresário do Pedrinho sair dizendo que o jogador tem que sair do time depois de ter o gol anulado. Não é muito exagero? O Cássio tem razão em reclamar. É lógico, e o presidente tem que chamar o empresário e falar que negócio é esse que você está falando. Você quer se meter na administração do Corinthians? E agora vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou contra o Ceará, acabou vencendo a partida com tranquilidade, mas claro, teve muita polêmica, teve expulsão do Daverson, aí o diretor do Palmeiras reclamou da arbitragem e o Lisca ficou bravo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a declaração do técnico do Ceará, muito bravo também. Vamos ver o que aconteceu no jogo. De olho na Libertadores, o Felipão escalou um time misto contra o Ceará. A primeira oportunidade foi do Vovô, que assustou o Everton. Vitor Luiz respondeu pro Verdão.
Depois dessa cobrança de escanteio, William desviou, a bola bateu no braço de Edinho. O árbitro mandou seguir. Revoltados, os palmeirenses foram para cima dele. Depois de muita demora e de consultar os auxiliares, ele assinalou pênalti. Bruno Henrique, aniversariante do dia, foi para a cobrança e abriu o placar. Aí o Richardson mandou para fora esse chute. Mas o Bruno Henrique completou os 29 anos em grande estilo. Ele fez esse golaço e aumentou a vantagem palmeirense. Fico muito feliz pela vitória, pelos 2 gols, né? E pelo dia do meu aniversário, né? Que me dá a chance aí também de terminar o dia aí de uma maneira feliz. Muito boa a atuação do Bruno Henrique em todos os sentidos. Além dos 2 gols, hoje era o dia do seu aniversário. Coroar com 2 gols é maravilhoso. Antônio Carlos quase marcou nessa cabeçada. No finalzinho do primeiro tempo, Daverson acertou uma solada em Richardson e foi expulso de campo. Ele saiu pedindo desculpas para a torcida. O técnico Lisca também foi expulso por reclamação. Ainda por causa do pênalti, ele saiu de campo fazendo o gesto de que o Ceará foi roubado. Na volta da segunda etapa, o Leandro Carvalho fez boa jogada e o Arthur diminuiu para o vovô. Arthur, de novo ele, arriscou de longe com perigo. Everson salvou o time cearense nessa jogada do William e do Johan. Depois do desvio de Arthur, Edinho e Quixadá não conseguiram alcançar a bola. Aí o William completou o toque do Moisés e exigiu uma excelente defesa do Everson. Aí foi a vez do Everton salvar o Verdão nesta pancada do Ricardinho. Os goleiros estavam com tudo, hein? O Everson parou o William outra vez. Quer mais? Olha essa defesa do Everson e mais um chute do William. O Arthur também parou no Everton. E o William teve mais uma chance, mas mandou para fora. 2-1 placar final. Festa dos mais de 33 mil torcedores no Pacaembu. A nossa vitória de hoje não é nossa, é deles, é do torcedor. Eles estão de parabéns e tomara que continue assim para que a gente possa ainda chegar um pouco mais à frente. Palmeiras líder absoluto. Olha, teve muita reclamação no jogo. Vamos mostrar o que disse o Lisca, técnico do Ceará, por causa do pênalti a favor do Palmeiras. Dá uma olhada. Não, teria marcado, não, marcou o pênalti, né? Nós temos um fenômeno na arbitragem brasileira, né? É o Márcio, não sei o nome do quarto árbitro, né? Mas ele é um fenômeno, não precisa nem mais ter VAR no futebol brasileiro. E aí houve a interferência aqui externa, porque eles não podem ter visto dali onde eu estava. Eu não vi nada, eu estava junto com eles, com o quarto árbitro. E também tem a delegada do jogo, né, Ana Paula, ela fica o tempo inteiro recebendo informação, cara. Então foi lamentável o que nós vimos hoje, né? Eu nem sei por que eu estou dando entrevista aqui, porque deveria vir a arbitragem aqui da entrevista, porque hoje eles são as grandes estrelas do futebol brasileiro. O Bandeira já é o 4º jogo que ele bandeira nosso, o Alessandro, ele é baiano, nós estamos direto numa concorrência com o baiano, gente. Por que ele está sempre envolvido no jogo do Ceará? Debochando. Eu fui expulso pelo Paulo Turra e pelo Filipão, cara. Eu quero saber por que eu fui expulso. Eles não conseguiram me dizer até agora por que eu fui expulso, se eu nem falei com a arbitragem. Acusações sérias do Lisca. Vamos soltar em tela cheia, o Luiz Macedo vai soltar pra gente, então, o lance que o Lisca reclamou muito, que foi o lance do pênalti. Ele disse que teve influência externa, porque ficou 1 minuto parado o jogo e o árbitro voltou atrás. Teve influência externa, Juarez? A acusação dele é grave, né? É grave. Que foi a Ana Paula, que não tem que interferir em nada. Porque realmente o juiz não deu o pênalti. Não. O juiz auxiliar, que o espantador de quero, olha a imagem, olha lá. Que fica na linha de fundo, não deu, e o bandeirinha também não deu. Eles deram o escanteio. Aí alguém chamou pelo fone e falou, olha, eu acho que houve um pênalti, por isso que ficou parado 45 segundos. Por isso que ele falou que alguém de fora avisou que tinha sido pênalti. Então, alguma informação ele tem. E isso é grave. Eu acho que os homens que tomam conta da arbitragem no Brasil têm que pedir demissão. Coronel Marinho, Sérgio... Tem que mesmo. São tudo incompetentes. Todos eles. Toda semana vai ser essa bagunça. E olha, reclamaram muito da expulsão do Daverson. A gente vai soltar em tela cheia também esse lance para o pessoal de casa poder ver. O Daverson acabou entrando feio no jogador. Você não acha que ele tinha que ser expulso mesmo? Porque ele foi na maldade, não foi, Juarez? Foi, ele deu...
Que nem o Lisca falou, o cara correu risco de vida ali. Tanto que ele saiu pedindo desculpa. Esse jogador é louco, né? Ele é completamente desequilibrado. Você pode usar o termo que quiser. Ele não passa no exame psicotécnico para tirar a carta de motorista. Agora vamos mostrar mais as jogadas do Bruno Henrique, que fez aniversário, né? Ele fez 2 gols, realmente foi muito bem o Bruno Henrique. A gente vai soltar para o pessoal poder ver. O Bruno Henrique merece uma chance com o Tite na seleção brasileira? Tá jogando muito o jogador do Palmeiras? Tá jogando, mas que nem ele lá na seleção tá cheio, né? É mesmo, tá certo. Olha, a diretoria do Palmeiras reclamou demais da arbitragem, alegando que os jogadores do Palmeiras tomaram cartão e a arbitragem está favorecendo o Flamengo, porque 3 jogadores que tomaram amarelo acabaram sendo suspensos para o jogo contra o Flamengo e também o jogador Daverson foi expulso e não vai poder jogar. Dá uma olhada. Felipe, você perdeu 4 jogadores importantes, né, para a partida contra o Flamengo no Maracanã. Não é mesmo? É. Ah, não acredito. Daverson, Bruno Henrique, Lucas Lima e Mike. Só eu que perdi? Quanto que prejudica nessa... Parece até que tinha lista pronta. Você acha que tinha lista pronta? Não, parece que tinha uma lista pronta. Vai prejudicar, sim. Todo mundo sabe que vai prejudicar. Volto a reafirmar, todo mundo sabe. Mas tem outros jogadores com excelente qualidade, confio no meu grupo, e o grupo que a gente colocar em campo vai dar conta do recado. Parece que o árbitro sabia claramente o jogo do Maracanã, né? Sabia que o Rocha está machucado, deu cartão para o Mike ali que não era para dar, deu cartão para o Bruno Henrique que não era para dar, deu cartão para o Lucas Lima que não era para dar, um atrás do outro, ele direcionou, está muito estranho, do jeito que foi, está muito estranho. E aí já sabe que tem um jogo no Maracanã, já tira meio time, já tira as opções. Uma situação dessa, o cartão no Mike, do Lucas Lima e do Bruno Henrique gera dúvida se foi direcionado por causa do próximo jogo, que é contra o Flamengo, que pode representar muito no campeonato. Então aí ele vai lá, vai escrever na súmula assim, ó, o Lucas Lima me xingou. O Mike atrasou. Se for assim, então nós temos que olhar 700 mil vezes que acontece isso no jogo. Aí, acusações fortes por parte do Palmeiras. Vamos soltar em tela cheia o Luiz Maceda pra gente ver os lances aí. Tá aí o primeiro cartão do Bruno Henrique, o cartão amarelo. Tinha que tomar cartão amarelo o Bruno Henrique mesmo, o Juarez Soares, ou foi exagerado? Não, o Bruno Henrique tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso. A entrada que ele deu para pegar o jogador do Ceará, ele tinha que ser expulso. Agora, outro jogador, o Mike demorou para repor a bola. Demorou demais. Nossa. Também tinha que tomar cartão? É lógico que tinha que tomar cartão. O Palmeiras é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Tinha 9 jogadores com o segundo cartão. Olha o Bruno Henrique aí, ó. Olha lá. Complicado, né? Ele tinha 9 jogadores. E o Lucas Lima também tinha que tomar. Também tinha que tomar. O cartão do Lucas Lima também foi merecido. O Lucas Lima foi o único que ele deu uma pegada no cara quando o cara estava caído, mas não foi ele que fez a falta para merecer a expulsão, não. Olha, agora vamos falar um pouquinho de Libertadores da América. Afinal, o Palmeiras joga contra o Boca Juniors, jogo decisivo nesta quarta-feira. Vamos ver. O clima deles não poderia estar melhor. No Brasileirão, os palmeirenses estão detonando. O time não perde há 15 jogos e é o líder da competição. A boa campanha já está jogando no elenco a responsabilidade de também vencer a Libertadores da América. Será que dá, Felipão? Só isso? Sim. Não é pressão isso, né? Nossa Senhora. A pressão em cima do Felipão tem um motivo. Ele é o Mister Libertadores. Só para se ter uma ideia, essa é a 6ª da carreira dele. Foram 2 com o Grêmio, 1 com o Cruzeiro e 3 com o Palmeiras. Destas ele ganhou 2, em 95 com o time gaúcho e em 99 com o Clube Alviverde. Agora ele quer repetir a dose este ano. E olha que bagagem para isso não falta, né? Só pelo Palmeiras na competição sul-americana foram 32 partidas, com 17 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Nós temos um pouco mais de experiência. E com esse pouco mais de experiência, nós vamos colocando em prática quando temos a oportunidade. E por conta de toda essa experiência, o Felipão tá guardando as 7 chaves do time que entra em campo quarta contra o Boca Juniors lá em La Bombonera. Mas nós temos 2 certezas. O comandante deve fazer pelo menos 4 alterações em relação à equipe que jogou contra o Ceará. Até porque... Coloca-se a
B ou C, a equipe reage normalmente a tudo aquilo que nós imaginamos como parte tática. A outra certeza é que mesmo atuando lá na Argentina, o time não vai ficar o tempo todo atrás, não. A gente não abre mão de atacar também. Vocês podem ver que a gente tem defendido bem, mas não abdicando do ataque. Enquanto Felipão orienta o time no campo, o presidente Maurício Gagliotti mexe os pauzinhos nos bastidores. Ele foi até a Conmebol e pediu um árbitro de qualidade para apitar o jogo. A ideia é evitar o problema que teve o Cruzeiro quando o Dedé foi expulso de forma esquisita após essa dividida com o goleiro do Boca nas quartas de final. Gente, o jogo tá próximo. Resta saber se o Felipão, que chegou à sua 5ª semifinal de Libertadores, vai conseguir voltar às glórias do passado e fazer jus ao apelido de técnico copeiro. Vamos ver, Juarez Soares seco para você. Quanto vai ser o placar do jogo, Boca e Palmeiras em La Bombonera? Eu acho que o Palmeiras não ganha o jogo lá. Não ganha? Se empatar, tá bom demais. Olha só o Juarez Soares, hein? E o São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense e olha, foi mal e a torcida pegou no pé. Quer dizer, torcida mais ou menos, porque não foi quase ninguém no jogo, viu? Vamos ver. O São Paulo entrou em campo modificado. Nenê e Jusilei foram sacados do time para as entradas de Luan e Carneiro. Acho normal que meu trabalho buscar diferentes opções. Por isso, começou pressionando nesta cobrança de falta de Reinaldo. Diego Souza recebeu o passe de Gonzalo Carneiro, mas a bola explodiu na trave. Já do Rafael Veiga explodiu na barreira. Na sobra, Bruno Guimarães mandou para fora. A segunda etapa começou com polêmica. Nesta dividida, Renan Lodge cai na área e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir. O goleiro Santos também meteu a mão na bola para evitar o gol de Bruno Alves e no rebote ainda evitou o de Carneiro. A gente teve chance, a bola pererecando na frente da área, ninguém ali para chutar, então quando a gente estava na sequência boa de vitória, essa bola sempre entrava. Revoltada com o desempenho do time, a torcida pede a entrada de Nenê. Aguirre ouve o pedido e chama o camisa 10. Só que o meia entrou no lugar de Diego Souza. A galera das arquibancadas não gostou e vai outro treinador. E por falar em falha, dá uma olhada no que fez o goleiro Santos. Sorte que ele se redimiu pegando chutes de Rojas. A cabeçada do vice-artilheiro Pablo, ninguém pegou e foi na trave mesmo. Mas ele é insistente, né? E tentou de novo, só que dessa vez mandou por cima do gol. O Nenê tenta resolver de qualquer jeito e só não consegue porque dá azar. O tricolor continua pressionando, primeiro com Trellis e depois com Rojas. No finalzinho, o Pablo tem a chance de fazer para os paranaenses, mas para no goleiro Jean. E ficou nisso, São Paulo 0, Atlético Paranaense 0. Vaias dos 13 mil torcedores no estádio do Morumbi e os gritos de que o time é amarelão. Eu não dou importância, porque também nós temos que assumir que o time tem que melhorar. São Paulo completa 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vez foi aqui mesmo no Morumbi, no dia 8 de setembro, contra o Bahia. O período de jejum é tão grande, já são 40 dias, que até o trabalho do técnico Aguirre está sendo questionado. A cobrança não tem que ser só no professor Aguirre. Quando estava lá em cima era todo mundo. Então, quando a gente começou nessa fase ruim, a gente vai todo mundo junto, vamos abraçar sempre o professor. A torcida já está criticando demais o treinador e ele mesmo chegou a declarar que o São Paulo não tem muitas chances de título. Praticamente o treinador do São Paulo jogou a toalha e realmente a coisa tá feia pelo lado do Morumbi. Então agora a gente vai ouvir o que falou o Diego Aguirre. Claro, não ganhar te deixa mais distante, isso é uma realidade. O problema são as expectativas que se generam, ¿no? No comienzo, eu me lembro quando, por el mês de março, abril, ninguém podia imaginar que São Paulo estuviera brigando por uma possibilidade de título. Passaram uns meses e já falavam que éramos os candidatos ao título.
Então eu acho que não éramos tão fenômenos como vocês falavam, a imprensa geral, nem tão ruim agora. Que coisa. Agora vamos ver mais gols do Campeonato Brasileiro. Solta aí. O América Mineiro e o Grêmio ficaram no 1 a 1. Juninho completou o cruzamento de Carlinhos e abriu o placar para o Coelho. O empate só veio no segundo tempo com essa cobrança de pênalti. Jean-Pierre mandou no canto esquerdo e fez para o Imortal. Fora de casa, o Bahia bateu o Botafogo por 1 a 0. O gol saiu nessa cobrança de falta. Edgar Júnior, de cabeça, mandou para o fundo da rede. Depois da vitória, já no vestiário, o volante Nilton fez uma transmissão ao vivo pelo Instagram com outros jogadores provocando o alvinegro. Em um momento, Zé Rafael aparece xingando o Rodrigo Lindoso. Vai te Lindoso, ganha lá ano que vem. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Vasco por 2 a 1. O Leão abriu o placar com esse belo chute no ângulo de Matheus Gonçalves. O empate veio logo depois, hein? Com frieza, o Fabrício driblou o goleirão e mandou para o fundo da rede. O lance da vitória só saiu no segundo tempo com este gol de Cláudio Vinck. No Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. Quem marcou foi o Luciano, ex-Corinthians. O Cruzeiro ganhou de 3 a 0 da Chapecoense. O primeiro foi do Thiago Neves, que mandou essa bomba no ângulo. Aí veio o segundo com o meio uruguaio. De cabeça, Arrascaeta mandou para o fundo da rede. Dedé fez o terceiro. Fora de casa, o Flamengo também ganhou de goleada do Paraná. Lucas Paquetá recebeu livre, invadiu a área e marcou. O segundo foi do Vitinho, que aproveitou o rebote e ampliou. No contra-ataque, o Uribe fez o terceiro para o Flamengo. E o Henrique Dourado fechou a conta. Final, 4 a 0 Flamengo. A vitória veio depois de um impasse com o Diego Alves, que, recuperado de uma lesão, foi barrado pelo treinador. O goleiro se recusou a ficar no banco e não viajou com o time. A diretoria do Flamengo deve punir o goleiro pelo ato de indisciplina. Tem que punir mesmo. A Neymar tá voltando ao Barcelona? Vamos ver. Ele não esteve em campo contra o Amiens porque ganhou folga. Pronto, prato cheio para o mundo deportivo colocar na capa que o Neymar vai voltar para o Barcelona. A notícia caiu como uma bomba no meio. Diretores do clube catalão negaram a informação. E o atacante fez o mesmo, tanto que postou essa montagem dizendo que era fake news. Até porque o relacionamento entre o jogador e os cartolas do time espanhol ficou arranhado depois dessas declarações do brasileiro escrachando eles. Para mim não são gente que tem que estar aí no agredido do Barça. O Barça lo merece muito mais, né? E toda a gente sabe isso. Ainda para tirar sarro da situação, Neymar, que foi passear na cidade de Barcelona neste final de semana, postou esse vídeo ao lado do volante Arthur. Visitando meu filho. No final do dia, o jogador ainda escreveu para a torcida do PSG que tá voltando para a França, tá? Mesmo quando não joga, o Neymar consegue virar notícia. Juarez, o Neymar tem que voltar pro Barcelona, fica mesmo aí no Paris Saint-Germain, tá bom demais? Eu acho que no Paris Saint-Germain ele não vai ficar, não. Ele vai cumprir uma temporada, depois ele vai sair. E ele ainda tem um processo contra o Barcelona que ele tem uma grana para receber lá. Se ele perdoar, ele volta, né? Tá certo. Eu queria mandar um abraço pro Crispim, torcedor do Bahia, que sempre acompanha o Bola na Rede. Valeu, Crispim. Juarez Soares, muito obrigado. Vamos embora, né? Campeonato Espanhol, sem o Cristiano Ronaldo, sem o Messi agora.